A milenária Igreja Católica guarda muitos segredos, histórias cercadas de mistério. Por ser uma instituição bastante fechada, mesmo em tempos modernos, com informação correndo na velocidade do pensamento, é alvo de teorias e boatos, justamente por sua tradicional falta de transparência. Uma dessas histórias diz respeito a um ex-padre brasileiro, Eduardo Vasconcelos, que decidiu expor um segredo capaz de mudar todo o nosso entendimento do Vaticano, território sede da Igreja Católica. O relato é fragmentado, pois o padre desapareceu da vista do público. O que resta hoje são fragmentos de histórias em arquivos da internet, e é desses poucos registros que montamos o relato a seguir. Teria Eduardo visto um anjo ou um alienígena? A história é bem interessante. Ou a Santa Sé esconderia algo ainda mais intrigante? Nos anos 1980, Eduardo foi a Roma e ingressou no seminário, com fé e esperança inabaláveis na religião católica. Durante anos, conviveu com padres, bispos e outras autoridades eclesiásticas e testemunhou milagres, caridade e bênçãos. Também percebeu detalhes, símbolos ocultos em igrejas que não tinham explicações, preces em línguas que ele não conhecia, expressões tensas nos rostos de cardeais e uma atmosfera silenciosa que pairava sobre as altas cúpulas da igreja. Um clima pesado de mistério que rondava cada corredor dos palácios e templos imponentes do Vaticano. Em Roma, Eduardo conheceu o padre Giovan, um brasileiro com mais de uma década de experiência na Itália e acesso privilegiado ao Vaticano. Tornaram-se amigos, mas Giovan jamais falava sobre o que realmente ocorria nos bastidores. Até que, numa noite, após algumas taças de vinho, Eduardo perguntou diretamente: "O que realmente acontece lá dentro?" Giovan hesitou, riu nervosamente e disse: "Nem mesmo o Papa sabe de tudo." Aquela afirmação foi um choque. Eduardo insistiu e finalmente ouviu sobre o interesse profundo da Igreja pelo cosmos. Controle de observatórios astronômicos, até nos Estados Unidos, com telescópios potentes apontados para o espaço profundo, monitoramento do espaço e das estrelas, estudos, por fim, que, segundo Giovan, ultrapassavam a compreensão humana. Cientistas da Igreja, motivados por fé e curiosidade, investigavam fenômenos que permaneciam invisíveis ao público, buscando padrões e sinais que ninguém mais poderia decifrar, além deles. Movido por uma enorme curiosidade, mas também por sua fé, Eduardo começou a investigar. Arquivos antigos, relatos de astrônomos e documentos secretos da Igreja começaram a se encaixar. À medida em que ele ganhava acesso a manuscritos e pastas, algumas confidenciais, outras nem tanto, mas todas cifradas. Mas aos poucos ele procurou tentar montar o quebra-cabeças. Alguns padres reagiam com olhares desconfiados, silêncios estranhos e, casos mais extremos, um medo visível. Um monsenhor confidenciou a ele certa vez: se você soubesse o que eu sei, você nunca mais dormiria." O ponto decisivo ocorreu quando Eduardo avistou algo que ele jamais esqueceria. Um ser de aparência etérea surgiu ali nos corredores do Vaticano. Parecia humano, mas ele sentiu que não era. A pele dele era extremamente clara, o cabelo quase translúcido. Os olhos eram de um azul intenso e ele usava uma túnica que oscilava entre o branco e o cinza. Um bracelete estranho adornava o seu pulso. A figura sorriu para Eduardo, mas não era um sorriso qualquer. Ele sorriu como se mostrasse a ele que sabia coisas que ele jamais iria compreender, por mais que tentasse. Orientado pelo mesmo monsenhor de antes, dias depois, Eduardo descobriu documentos de 1962 sobre o chamado Projeto Lux, que descrevia encontros quase secretos entre a alta cúpula da igreja
e os principais astrônomos ligados ao Vaticano. Sempre os astros, né? O que ele viu deixou mais perplexo. Eles mencionavam encontros com entidades não terrestres, detalhando a sua aparência. Seres altos, pálidos, cabelos claros, olhos vibrantes e vestes semelhantes às descrições bíblicas, ou seja, parecidos com a figura sorridente que ele tinha visto há pouco. Segundo os arquivos, esses seres não eram anjos. Nos documentos eram chamados de guardiões. O Vaticano aparentemente vinha monitorando esses seres há séculos. Essa descoberta mudou a percepção de Eduardo sobre os relatos bíblicos, sugerindo que aquilo que a humanidade chama de anjos poderiam ser inteligências avançadas e que tudo estava sendo escondido do grande público e até de outros religiosos, por motivos que ele ainda não podia entender. O projeto Lux envolvia diretamente esses observatórios astronômicos da igreja e o registro de fenômenos inexplicáveis à luz da ciência. De acordo com o manuscrito encontrado por Eduardo, esses astrônomos investigavam sinais que poderiam indicar entidades não humanas, estudando seus padrões, trajetórias e possíveis interações com o mundo. Lux, que significa luz em latim, sugeria então que o projeto tinha como objetivo rastrear luminosidades incomuns, possivelmente relacionadas a aparições como objetos voadores não identificados, fenômenos celestes que, para os olhos humanos comuns, seriam invisíveis. Documentos descrevem não uma ou duas, mas várias reuniões secretas entre membros da Santa Sé e cientistas selecionados, em que se discutiram avistamentos, hipóteses de inteligências avançadas e estratégias para manter essas informações longe do público. Em sua busca, ele revisitou os textos sagrados, ainda tentando manter a sua fé católica, e se deparou impressionado com uma passagem bíblica em Ezequiel 1, 4 e 5. Eu não sei se você já leu, mas é uma passagem realmente impressionante. Nela, Ezequiel inicia narrando uma tempestade avassaladora que vinha do norte. Dentro dela, nuvens agitadas e iluminadas por um fogo reluzente, com algo semelhante a metal incandescente bem no centro. Uma imagem impressionante. Tenta imaginar. O profeta não conseguia descrever, mas se assemelharia aos olhos de quem acompanha o assunto com algum tipo de artefato tecnológico. Uma nave, quem sabe? Bem, no interior dessa nuvem surgiram 4 seres. Cada um tinha 4 asas, 2 voltadas para cima e 2 cobrindo seus corpos. Os seus pés brilhavam como bronze polido e suas formas emanavam uma energia que parecia fogo vivo. Que visão! Ao se moverem, eles reluziam como relâmpagos. E a passagem diz: Olhei e eis que vinha do norte um vento tempestuoso, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio disso, havia como um brilho de âmbar saindo do meio do fogo. Do meio dela saíam 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Eles tinham uma semelhança de homem. Mas talvez o aspecto mais enigmático não fossem os seres em si, mas os objetos que os acompanhavam. Olha só, ao lado de cada criatura havia uma roda dentro da outra roda, ambas cruzadas, formando uma espécie de engrenagem. Essas rodas, segundo Ezequiel, estavam cheias de olhos e moviam-se em perfeita harmonia com os seres, sem nunca se desviar da sua trajetória. Imagina você vendo tudo isso. Ao ler mais sobre a descrição do profeta, Eduardo Vasconcelos ficou intrigado. Batiam com tudo que ele tinha visto e lido anteriormente. Seres altos, de pele pálida, olhos intensos e roupas brilhantes. A situação se tornou visivelmente perigosa. Homens de terno cinza, que ele já havia percebido existirem em grande quantidade pelo Vaticano,
começaram a seguir Eduardo. A sua sala foi revirada e os arquivos examinados. O padre brasileiro recebia bilhetes ameaçadores, com frases como "pare de investigar". Eduardo, porém, decidiu registrar tudo antes que algo lhe acontecesse. Ele escreveu um manuscrito e o escondeu nos subterrâneos de Roma. Antes de desaparecer, procurou jornalistas para expor a verdade, mas o Vaticano já tinha se prevenido, já sabia onde ele estava e pressionou os jornais. Em um desses encontros, com membros da imprensa, uma van teria aparecido e Eduardo, ajudado por um repórter, conseguiu fugir. Ele nunca mais foi visto. Os seus registros foram supostamente apagados do Vaticano. Para a Santa Sé, nunca houve um padre de nome Eduardo Vasconcelos, formado em seus seminários. O seu diário também sumiu, restando apenas os fragmentos de cópias feitas por outras pessoas do seu manuscrito. Trechos são encontrados em páginas esparsas da internet, como falamos no início, desafiando pesquisadores da fé e curiosos de histórias de mistério. Capítulo 2. Olhando para os céus. O Vaticano e a Igreja Católica no Brasil sempre negaram essa história. Mas a grande reserva da Santa Sé em relação ao que documenta em mais de 2000 anos contribui para o aparecimento de narrativas parecidas ou, ainda piores, teorias da conspiração que, uma vez por outra, correm pela sociedade. Isso bem antes da existência de uma rede de informações como a internet. A ausência de transparência em muitos assuntos e a natureza secreta de certos rituais e documentos só aumentam a curiosidade e a desconfiança pública. Uma coisa faz sentido na história de Eduardo Vasconcelos: a ligação da Igreja com a astronomia. Desde o século XVI, o Vaticano mantém interesse profundo pelo estudo dos céus. O Observatório do Vaticano, fundado em 1582 pelo Papa Gregório XIII e localizado na comuna italiana de Castel Gandolfo, representa o compromisso da Igreja com a pesquisa astronômica profissional, contando com telescópios clássicos e modernos, bem como uma extensa biblioteca científica. O observatório mantém uma unidade avançada em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, a Vatican Advanced Technology Telescope, que permite aos astrônomos jesuítas estudar galáxias, estrelas e objetos celestes distantes com tecnologia de ponta. A instituição também colabora com observatórios internacionais como os da NASA, reforçando a sua presença em pesquisas de astrobiologia e exoplanetas. Esse histórico mostra que o Vaticano, há séculos, acompanha o cosmos com um rigor científico, uma ligação que ajuda a compreender por que projetos como o chamado Lux, que aparece no relato misterioso do padre Eduardo Vasconcelos, não seriam impossíveis dentro da Santa Sé. Oficialmente, porém, o Vaticano participa de pesquisas científicas, embora haja dentro da Igreja quem não esconda suas ideias, como é o caso do padre jesuíta José Gabriel Funes, ex-diretor do Observatório, que chegou a afirmar em entrevistas a sua crença em vida extraterrestre, além de opinar que isso não entraria em contradição com a fé católica. Para ele, assim como existem muitas criaturas na Terra, poderia sim haver outras espalhadas pelo cosmos, todas igualmente criadas por Deus. Outro exemplo. Em 2016, o astrônomo jesuíta Chris Coberly disse que, caso a vida extraterrestre seja descoberta, ela não precisaria necessariamente da redenção cristã, pois já faria parte da criação divina. Esse tipo de debate acontece às claras dentro dos órgãos de comunicação ligados à Igreja, que possui jornais, rádios, sites e redes de TV pelo mundo todo. Além disso, o Vaticano tem colaborado com outras instituições científicas e participado de discussões sobre a existência de vida fora da Terra. Em 2024, o documentário Deus contra os Alienígenas sugeriu que o Vaticano tem explorado fenômenos extraterrestres de forma silenciosa e estratégica. O Vaticano não respondeu às indagações dos documentaristas,
cujo filme foi exibido no Festival de Cannes de 2024. Capítulo 3. Guardiã do conhecimento e da dúvida. A Igreja Católica também é guardiã de muitos documentos, desde a sua fundação no século I. Durante a Idade Média, período em que foi consideravelmente poderosa, enquanto impérios ruíram, a Santa Sé preservava manuscritos, copiava textos antigos e mantinha vivo o conhecimento de milhares de anos, num mundo que mal sobreviveu aos escombros do fim do Império Romano. Foi no coração de mosteiros que livros em grego, latim e árabe, por exemplo, sobreviveram, garantindo que ideias como as de Aristóteles, Platão, Sêneca ou Ptolomeu chegassem até o Renascimento. Uma contribuição à humanidade, sem dúvida. Além disso, foi a Igreja que fundou muitas das primeiras universidades europeias. Bolonha, Paris, Oxford e Coimbra tiveram origens ligadas às ordens religiosas. A ciência, a filosofia e a teologia se entrelaçavam, criando um ambiente em que a busca pela verdade espiritual coexistia com a investigação racional. Essa posição central como grande depósito do saber humano também alimentou suspeitas. Se a Igreja preservava textos que ninguém mais tinha acesso, e muitos deles a maioria sequer lembrava de terem existido, que outros segredos poderiam estar em seus cofres e arquivos? A Santa Sé garante que não há nada a esconder e se tem mostrado aberta até mesmo às novas tecnologias. Um projeto fascinante é o Incodice Ratio, que une tecnologia de ponta e tradição. A ideia é simples: usar a inteligência artificial para decifrar manuscritos antigos dos arquivos do Vaticano. Imagine quilômetros de prateleiras subterrâneas onde estão armazenados documentos que atravessaram eras de guerras, cismas e intrigas políticas. Quanto conhecimento! Esses arquivos estão desde correspondências papais com imperadores até relatórios minuciosos da fase negra, triste da Inquisição. Muitos em latim medieval, escritos por mãos diferentes, com abreviações quase indecifráveis. Durante séculos, somente um seleto grupo conseguia se aventurar nessas páginas, gastando meses para traduzir algumas dezenas de folhas. Agora, em questão de minutos, algoritmos são capazes de reconhecer padrões quase invisíveis ao olho humano, reconstruindo palavras perdidas. Os chamados Vatican Registers, registros de decisões e correspondências papais, datados da Idade Média, constituem o foco inicial do programa. São mais de 18.000 páginas, que já foram chamadas de Arsenal Secreto da Igreja. A técnica é engenhosa. Olha só, redes neurais analisam cada traço da pena sobre o pergaminho e tentam adivinhar qual letra está ali. Quando a caligrafia é falha ou borrada, entra em ação um modelo estatístico de linguagem. Ele compara o fragmento suspeito com milhares de exemplos e calcula qual palavra faz sentido naquele ponto. Por exemplo, se vê dome seguido de um traço confuso, pode prever dominus ou domini, corrigindo o que antes parecia ininteligível. O curioso é que a abertura à revolução digital foi possível por causa do envolvimento de estudantes do ensino médio da Itália. Olha só. Foram eles que ajudaram a produzir as anotações necessárias para treinar o sistema, identificando letras e símbolos em centenas de manuscritos digitalizados. O gesto tem um quê de simbólico, já que jovens que nasceram na era digital estão ajudando a abrir o que antes era impenetrável à instituição. E os resultados já são visíveis. O Vaticano anunciou que em alguns conjuntos de registros, a IA atingiu uma precisão de 96% na identificação de caracteres. Isso não significa perfeição. Abreviações, maiúsculas ornamentadas e marcas especiais ainda desafiam os algoritmos. Mas a cortina começou a se abrir para o sol entrar. Isso já é um ótimo passo.
Um pesquisador hoje pode buscar menções a uma cidade ou um nome específico em milhares de páginas, algo impensável poucos anos antes. O uso da inteligência artificial não se limita aos manuscritos. Projetos recentes, com o apoio de empresas como a Microsoft, criaram réplicas digitais da Basílica de São Pedro, utilizando drones, varreduras a laser e algoritmos de reconstrução. O objetivo oficial é preservar, monitorar e otimizar o fluxo de visitantes. Mas para muitos, esse movimento simboliza algo maior. A tentativa de eternizar digitalmente o coração da fé católica, transformando pedra, arte e símbolos em dados que jamais se perderão. Que tipo de informações podem surgir, hein? Você não pensa nisso, não? É natural a gente pensar em tratados diplomáticos, disputas de terras, instruções administrativas. E se no meio disso tudo surgirem relatos de aparições, descrições de fenômenos celestes ou investigações de milagres que jamais vieram a público? Relatos que nos aproximam novamente da história de Eduardo Vasconcelos. O exemplo mais lembrado é o terceiro segredo de Fátima. Oficialmente, a Igreja publicou sua versão do segredo no ano 2000, descrevendo uma visão da irmã Lúcia sobre um bispo vestido de branco que cai diante de tiros e flechas, acompanhado de mártires. Para muitos, no entanto, esse texto divulgado é incompleto, um resumo suavizado do que teria sido uma advertência apocalíptica. Entre documentos trancados nos arquivos houvesse rascunhos, cartas ou descrições adicionais da própria vidente. Até hoje, nenhum pesquisador independente teve acesso irrestrito a essas páginas. Com a chegada da IA, paira a dúvida. Em algum momento, essas linhas esquecidas poderão ser lidas, mesmo que por um programa automático, antes mesmo de um ser humano. Mesmo antenada aos novos tempos, é preciso lembrar que muitos documentos continuam em sigilo ou são consultados sob forte restrição, o que continua sendo combustível para as teorias conspiratórias. Alguns falam sobre sociedades secretas ligadas à Santa Sé, como os sempre citados Illuminati. Outros de supostos pactos entre papas e governos para ocultar a existência de vida alienígena. Há ainda as teorias envolvendo o Banco do Vaticano e as conexões com as máfias italianas, ou a morte repentina do Papa João Paulo I em 78, quando ele pretendia reformar exatamente essa instituição financeira, mas faleceu um mês após a sua eleição. Tem também a nunca provada existência da papisa Joana, uma mulher que teria sido criada como homem e se tornado papa, isso na Baixa Idade Média, por alguns dias, mas teve o seu segredo revelado ao dar à luz uma criança. Bem, todos esses e muitos outros são mistérios que podem agora finalmente ser revelados ou desmentidos, se deixarem.